A esposa de Hugo Mota, Luana Medeiros Mota, foi sócia do principal lobista da Blau Farmacêutica. Essa é aquela empresa beneficiada em contratos superfaturados de remédios que o atual presidente da Câmara ajudou a blindar como relator em 2017. Compra emergencial. Compra emergencial e o do deputado Hugo, que nós votamos agora há pouco. Confusão, eu mantenho o pedido de vista. Nós começamos a mostrar neste vídeo como política e negócios se misturam na trajetória meteórica de Hugo Mota, da presidência da CPI da Petrobras em 2015 à defesa da blindagem. Ao longo desses anos, a família Mota comprou fazendas e imóveis avaliados em cerca de 6 milhões de reais. Como deputado, ele atuou para proteger seus padrinhos políticos, de Eduardo Cunha a Ricardo Barros. Este beneficiou, como ministro, exatamente a Blau Farmacêutica. A grande recompensa de Mota veio em fevereiro deste ano, com a eleição para a presidência da Câmara. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. Mas não foi a única. Sua esposa, Luana Mota, recebeu um cargo na Codevasf com salário de 17 mil reais. Permaneceu ali por 6 anos, de 2019 a 2025. Enquanto isso, ela ganhava papel central nos negócios da família. Em 2017, o médico Hugo Mota atuou diretamente para favorecer farmacêuticas representadas por um lobista, que mais tarde se tornou sócio da esposa. Seu nome, Paulo Mouri, o responsável pelas relações governamentais da Blau Farmacêutica. Enquanto ele era sócio de Luana Mota, ganhou 160 milhões de reais em contratos junto ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Isto durante o governo Bolsonaro, à época chefiado por um general Kid Preto. Mota tentou aprovar em setembro de 2025 a PEC da blindagem, uma proposta que pretendia barrar investigações contra parlamentares. O Senado derrubou. Quem ganha com tudo isso? À frente da votação, como presidente da casa, ele sequer precisava votar, mas fez questão de apertar o sim. Ele chegou a buscar manobras regimentais para manter o voto secreto. O que o senhor quer esconder, Hugo Mota? Nesta reportagem, vamos mostrar o que está por trás da ascensão do presidente da Câmara. Este é o primeiro vídeo de uma série chamada De Olho nos Lobbies. Ela começa simbolicamente no dia 4 de outubro de 2025, um ano antes do primeiro turno das eleições de 2026. Diante da importância da renovação da Câmara e do Senado, serão dezenas de reportagens sobre os lobbies em Brasília, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, dos conselhos empresariais aos corredores do Congresso. Todas essas pressões do setor privado que a imprensa comercial não chamará de corrupção, mas determinam o que estará nas leis, nos orçamentos e nas emendas parlamentares, muito além de seu voto. Quem manda, de verdade, na democracia brasileira? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. O orgulho de representar nesta casa o povo do meu estado, a Paraíba, convicto ainda mais da necessidade de uma união nacional depois desse processo, para que o Brasil retome o seu crescimento e o seu desenvolvimento, eu voto sim. Foi assim que Hugo Mota declarou seu voto pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Que união nacional seria essa? Com o povo? Com empresários? Na presidência da Câmara, Eduardo Cunha articulava o afastamento do presidente para se blindar. Lembram-se da encenação de um pacto nacional com o Supremo, com tudo? Hugo Mota já estava em cena, como um dos soldados mais fiéis de Cunha.
Em 2015, aos 25 anos, tinha sido alçado por ele à presidência da CPI da Petrobras, em meio aos discursos contra a corrupção. O presidente e o relator também estão entre os beneficiados que receberam doações por intermédio dos partidos. Eu não conheço empreiteiro, eu não tenho relação com nenhum desses empreiteiros presos, eu não tenho relação com essas empresas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Eduardo Cunha usava a CPI, presidida por Mota, para pressionar testemunhas e constranger delatores da Lava Jato. Hugo Mota chegou a insinuar que o deputado Zé Janene teria forjado a própria morte e anunciou que pediria a exumação do corpo. A ideia mórbida acabou não indo para frente. O plano de união nacional em torno da tropa de Cunha não deu certo. Poucos meses depois do impeachment, ele foi preso. Michel Temer, o vice-presidente beneficiado pelo golpe, deixou o governo em 2019 com apenas 7% de aprovação. E quem assumiu a presidência da República foi um deputado do baixo clero que, ao votar pelo impeachment de Dilma, homenageou um torturador. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff, o meu voto é sim! A montanha pariu um rato. Do movimento golpista de 2016, emergiu Bolsonaro, hoje condenado a 27 anos de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Uma década depois do sim no impeachment, Hugo Mota, agora aos 35 anos, continua a lidar de forma irresponsável com a democracia. Mas voltemos um pouco no tempo. A história de Hugo Mota começa no sertão da Paraíba, no município de Patos. Ele é herdeiro de um clã político que atravessa gerações. A avó materna, Francisca Mota, foi prefeita e deputada estadual por vários mandatos. O avô paterno, Nabor Vanderlei, também foi prefeito, cargo atualmente ocupado pelo pai de Hugo Mota, o fazendeiro Nabor Vanderlei Filho. A partir da combinação entre Prefeitura, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, o clã Mota consolidou sua hegemonia em Patos e no sertão paraibano. Foi desse berço que Hugo saiu eleito deputado federal em 2010, com apenas 21 anos. Em 2018, Hugo Mota também disse sim para Luana Araújo Medeiros, que passou a assinar como Luana Medeiros Mota. O casamento marcou a união entre o clã Mota e a família Medeiros, de outro município do sertão paraibano, São João do Cariri. Luana é filha de Severino Medeiros. Seu tio, Pedro Medeiros, foi deputado estadual por 4 mandatos. Outro tio, Marconi Medeiros, foi prefeito na cidade. Hugo também contou com o apoio de figuras importantes da política paraibana, como o ex-senador Raimundo Lira e o atual deputado federal Wilson Santiago, ambos filiados ao Republicanos. Essas conexões locais tiveram um papel importante na trajetória de Hugo Mota no cenário nacional. Ele nutre uma amizade especial com um dos filhos de Santiago, Wilson Filho. Atualmente deputado estadual na Paraíba, ele foi deputado federal entre 2011 e 2019. Venceu sua primeira eleição filiado ao MDB, com apenas 21 anos. Wilsinho foi para o Republicanos ao lado do pai em 2022, seguindo os passos de Hugo Mota, que se filiou em 2018. Mota e Santiago, o pai, chegaram a dividir as mesmas funcionárias em seus gabinetes. Uma delas, Ivanádia Veloso, foi investigada pelo MP por suspeita de rachadinha. A outra, a Tina Pagides, é mãe de Gabriela Pagides, fisioterapeuta que era assessora enquanto cumpria expediente em uma clínica de Brasília. Gabriela foi demitida após a revelação do caso das funcionárias fantasmas de Mota. Além da fisioterapeuta, uma assistente social e uma estudante de medicina estão entre as funcionárias fantasmas identificadas pelo Metrópolis no gabinete do deputado. Quem disse que ele não fez nada pela área da saúde? Desde sua primeira eleição, Hugo Mota teve ao lado outro aliado inseparável,
Tiago Claudino, cunhado de Wilson Filho. Em 2023, Tiago Claudino se casou com a irmã de Wilsinho. Na cerimônia, entre os padrinhos, estavam o senador golpista Ciro Nogueira e Hugo Mota. Tudo em família. Tiago Claudino nunca disputou cargos eletivos. Seu nome se tornou conhecido durante o episódio Jampa Digital, um projeto de internet gratuita em João Pessoa que nunca saiu do papel. Você vai ver agora mais uma denúncia de dinheiro público mal usado. Em 2010, um projeto que transformaria João Pessoa numa cidade digital, coberta por internet, grátis e sem fio, consumiu milhões de reais. Mas hoje não funciona. Claudino foi denunciado por peculato e lavagem de dinheiro, acusado de intermediar contatos entre empresários e políticos entre 2009 e 2010, quando foi assessor parlamentar do ex-deputado federal Rômulo Gouveia, apontado na denúncia como líder do esquema. Segundo o Ministério Público Federal, mais de 3 milhões de reais foram desviados em contratos. Anos depois, em 2016, Tiago Claudino reapareceu em um documento da Presidência da República, de Michel Temer. Ele foi recebido na Secretaria Nacional de Juventude como assessor de Hugo Mota, muito embora nos registros da Câmara seu nome não conste entre os funcionários do gabinete do deputado. Na ocasião, estava acompanhado de representantes da Prefeitura de Patos, reduto eleitoral da família Mota. Esse entrosamento entre Hugo e seus amigos de João Pessoa entraria em campo no ano seguinte, quando cada um assumiu o papel estratégico em uma mesma engrenagem, revelada agora com exclusividade pelo De Olho nos Ruralistas. Em 2017, uma compra emergencial de remédios feita pelo Ministério da Saúde, comandado por Ricardo Barros, levantou suspeitas de superfaturamento. Isso foi amplamente divulgado na época. No Congresso, um deputado do PT baiano pediu ao TCU para que investigasse o caso, mas o que se viu foi a atuação coordenada de Hugo Mota e aliados para travar a apuração. O que o Brasil ainda não sabe é que em 2023, a esposa de Hugo Mota tornou-se sócia do responsável pelas relações governamentais da farmacêutica beneficiada pelo esquema. Vamos passo a passo. Em 27 de abril de 2017, o Ministério da Saúde autorizou uma compra emergencial de 64 milhões de reais em alfa-epoetina, um medicamento utilizado no tratamento de pacientes com câncer e insuficiência renal. Os preços, segundo técnicos, chegavam a ser até 3.000% superiores aos praticados pela Fiocruz. Me permita ser bem objetivo. Foi criado um desabastecimento. O Ministério se absteve de dar as ordens necessárias para a produção e, quando faltou, fez uma compra. Fiocruz produzia a 17 centavos a unidade. O Ministério comprou a R$ 5,19 a unidade. Isso também, em qualquer lugar do mundo, derrubaria o presidente da República. O episódio gerou questionamentos acerca da atuação do ministro Ricardo Barros. O internauta sabe quem coordenou a campanha de Hugo Mota para a presidência da Câmara em 2025? Pois é, Ricardo Barros. Aproveite e se inscreva agora em nosso canal. Diga nos comentários o que acha de tudo isso. Durante a pandemia, já como deputado, o paranaense Ricardo Barros foi apontado durante a CPI da Covid como chefe do esquema de venda superfaturada da vacina indiana Covaxin. Ele também foi responsável pela nomeação do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, acusado de negociar uma propina de $1 a mais para cada vacina AstraZeneca comprada pelo governo Bolsonaro. Ricardo Barros é um importante conselheiro de Hugo Mota. 2 dias antes da compra suspeita de medicamentos em 2017, Mota esteve em seu gabinete acompanhado de prefeitos do interior paraibano.
Um mês depois, no início de maio, Mota tomou a iniciativa de pedir informações ao Ministério da Saúde sobre a compra da alfa-lipoetina sem licitação, poucos dias antes do anúncio oficial do contrato. A manobra é conhecida na Câmara dos Deputados. Um pedido de informação vindo de um aliado é mais inofensivo que uma proposta de fiscalização pela oposição. No dia seguinte, seu pedido foi aprovado a toque de caixa pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, à época presidida pelo amigo Wilson Filho e encaminhado para o Ministério de Ricardo Barros. Na mesma semana, no dia 12 de maio, a compra foi anunciada oficialmente. A principal fornecedora era a empresa Blau Farmacêutica. Guardem este nome. Logo em seguida, o deputado Jorge Sola, também médico, apresentou a proposta de fiscalização e controle 116 de 2017, pedindo ao TCU uma auditoria sobre a compra. O medicamento, também conhecido como eritropoetina, seria importado da China pela Blau. Enquanto o requerimento de Hugo Mota solicitava apenas alguns esclarecimentos, o de Sola pedia uma investigação dos contratos. A resposta de Ricardo Barros para o requerimento de Hugo Mota viria em setembro, remetida ao seu gabinete, sem repercussão por parte do deputado. Quanto à proposta de Jorge Sola, o então presidente da Comissão de Controle, Wilson Filho, indicou quem para a relatoria? Hugo Mota. Os jovens deputados paraibanos estavam unidos em relação à alfa-lipoetina. E aí aconteceu algo inusitado. Ao contrário do que se esperava, ambos passaram a empreender manobras regimentais para obstruir o andamento da proposta de fiscalização. No mesmo dia em que foi apontado o relator, Hugo Mota devolveu o processo sem qualquer manifestação. A apuração parou ali. O cargo ficou, então, com o aliado Wilson Filho, que assumiu a relatoria. No dia 8 de novembro, quando a comissão se preparava para votar o relatório de Wilsinho, o próprio Mota pediu vistas e adiou novamente a decisão. Requer que a Comissão de Fiscalização e Controle realize, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de fiscalização e controle para verificar a compra emergencial pelo Ministério da Saúde do medicamento eritropoetina da China. Eu peço vista, senhor presidente. Peço vista. A vista concedida ao deputado Hugo Mota. O autor da proposta, Jorge Sola, protestou em plenário, questionando os motivos de sua proposição ter sido adiada. Próxima reunião. Eu só queria entender por que o deputado... Não teve negociação. Hugo Mota manteve seu veto e deixou Sola falando sozinho. 2 semanas depois, em 29 de novembro de 2017, a votação voltou à pauta, mas acabou retirada de ofício pelo presidente da sessão. Mais uma vez, Wilson Filho. Só em 13 de dezembro, após sucessivas manobras, a comissão conseguiu aprovar o relatório preliminar e encaminhar o caso ao TCU. 3 anos depois, em 2020, um relatório do ministro Augusto Scherman, do TCU, confirmou as suspeitas de superfaturamento. Como se não bastasse, a auditoria constatou que 369 mil frascos de alfa-lipoetina da Fiocruz estavam prontos para serem utilizados pelo governo, mas foram descartados sem uso. Estavam vencidos. Pelos danos ao erário, Scherman recomendou que ex-dirigentes de segundo escalão do Ministério da Saúde fossem inabilitados para ocupar cargos de comissão ou funções de confiança na administração pública, mas livrou o ministro. Após votação no plenário do TCU, os ministros acordaram em afastar a responsabilidade de todos os gestores. Saíram ilesos, incluindo Ricardo Barros. Enquanto essa poeira baixava, entrava em cena o terceiro elo da parceria que une a Paraíba ao Distrito Federal, Thiago Claudino, ex-assessor de Hugo Mota e cunhado de Wilson Filho. Em fevereiro de 2021, ele fundou no Guará a Paranoá Investimentos. Era tempo de pandemia e o Centrão fazia lobby para que a Blau Farmacêutica fornecesse vacinas chinesas para o Ministério da Saúde. A empresa beneficiada pelas compras superfaturadas de alfa-lipoetina em 2017
agora tentava faturar com vacinas. E o responsável pelo meio-campo entre a farmacêutica e políticos era Paulo Luiz Mouri Fernandes, contratado para gerir a área de relações governamentais da empresa. Relações governamentais costuma ser, no mundo empresarial, o nome exatamente para a área de atuação dos lobistas. A Blau é uma empresa do bilionário Marcelo Hahn. Ele é dono de 82% das ações da farmacêutica, que teve receita líquida de 1 bilhão e 750 milhões em 2024. Ex-piloto de automobilismo, Hahn fundou a Blau Motorsport. Seu filho é o piloto da escuderia na Fórmula 4. Outra filha do bilionário, Alexia, compartilha no Instagram sua rotina luxuosa com os 255 mil seguidores. Entre 2013 e 2025, a Blau firmou 2 bilhões e 200 milhões em contratos junto ao governo federal. Em julho de 2021, Thiago Claudino se tornava sócio, por meio da Paranoá Investimentos, de uma empresa de seguros com sede na Avenida Faria Lima, em São Paulo, a Quality Core, ao lado de Mouri Fernandes, lobista da Blau Farmacêutica. A Quality Core Corretora de Seguros se apresenta como especialista em gerenciamento de riscos. Seu catálogo de produtos inclui seguros aeronáuticos para obras de infraestrutura e transportes internacionais. Nós questionamos Hugo Motta sobre a sociedade de sua esposa com o lobista da Blau Farmacêutica. A assessoria do deputado afirmou que a empresa nunca teve atividade comercial e que já estava encerrada. Até o envio das perguntas, não estava. A Quality Core Corretora de Seguros foi encerrada no mesmo dia em que enviamos as perguntas. Poucos meses depois do início da sociedade, em outra licitação para a compra de alfa-poetina, no dia 6 de outubro, 2 novas peças dessa engrenagem entraram em cena. A Sagres Produtos Farmacêuticos e a Health Garden, distribuidora de medicamentos, empresas registradas em nome do próprio Mouri Fernandes. Ao lado da Blau, as farmacêuticas passaram a vencer contratos milionários no Ministério da Saúde para fornecimento de alfa-poetina. A Sagres também investe em publicidade no automobilismo. Em seu site, a empresa apresenta sua participação como patrocinadora da equipe J. David Team, em etapa do evento Imperial Endurance Brasil. A escuderia tem como piloto Guto Negrão, irmão do ex-piloto Xande Negrão, falecido em 2023. Xande foi o fundador do laboratório Medley, outro gigante da indústria farmacêutica, vendido ao grupo francês Sanofi em 2009. Em 2021, disputa pelos contratos de alfa-poetina movimentou não apenas o Ministério da Saúde, mas também o mercado financeiro. Depois que a Blau Farmacêutica ofereceu os melhores lances na licitação, suas ações dispararam mais de 9% na Bolsa de Valores. A Blau levou 4 dos 10 lotes, somando 213 milhões de reais. Outros 5 lotes foram arrematados pela Sagres Produtos Farmacêuticos, que participou como revendedora de medicamentos da Blau. Isso mesmo, a Sagres, que tem como único sócio Paulo Mouri, relações governamentais da Blau, faturou mais de 74 milhões na licitação, oferecendo produtos da própria Blau. Segundo um documento do Itaú, acessado por este observatório, a Sagres repassava à Blau praticamente todo o valor recebido do governo. No ano seguinte, em 2022, Mouri venceu uma nova licitação do Ministério da Saúde para o fornecimento de alfa-poetina, dessa vez por meio de uma terceira empresa, a Health Garden Produtos Farmacêuticos. O negócio já rendeu 88 milhões de reais em repasses públicos. O ministro da Saúde, à época da assinatura dos contratos, junto às empresas de Paulo Mouri, era o bolsonarista Marcelo Queiroga, médico paraibano que possui relação pessoal com Hugo Motta. O deputado chegou a citá-lo em um discurso na Câmara em 2012.
Lembram-se da visita a Ricardo Barros, poucos dias antes da compra superfaturada de Alfa-Poetina? Pois é, no dia 25 de abril de 2017, Marcelo Queiroga também estava com Hugo Mota. Vejam ele ainda em 2014, participando do programa eleitoral de Hugo Mota na televisão. O deputado Hugo Mota, o parlamentar mais jovem do Brasil, empenhado na assistência àqueles idosos e, sobretudo, àqueles que mais precisam. E aqui toda essa costura entre o público e o privado ganha mais um nome familiar. Enquanto os contratos das empresas de Mouri Fernandes seguiam seu curso, Thiago Claudino foi substituído na Paranoá Investimentos por ninguém menos que Luana Mota, esposa do atual presidente da Câmara, no dia 23 de fevereiro de 2023. A Paranoá Investimentos fez parte da sociedade com Mouri Fernandes por 3 anos, entre 12 de julho de 2021 e 15 de outubro de 2024. Entre 2021 e 2022, a Sagres e a Hearst Garden receberam 162 milhões em contratos junto ao Ministério da Saúde, comandado por Marcelo Queiroga. Em resposta à reportagem, a Blau Farmacêutica afirmou que não conhece a senhora Luana Mota e que Paulo Mouri Fernandes não é e nunca foi diretor da Blau. Disse ainda que o processo no TCU foi arquivado em 2021 e que a contratação questionada foi julgada regular pelo Tribunal de Contas. De fato, perguntamos se ele era diretor. O lobista aparece em diversas reuniões oficiais como relações governamentais da empresa, sem a palavra diretor. Inclusive junto ao ministro do Desenvolvimento e vice-presidente Geraldo Alckmin, em 2023. A Blau não falou sobre o papel de Mouri na companhia, nem comentou sua atuação por meio da Sagres Farmacêutica. O nome de Paulo Mouri Fernandes também aparece em reunião com Ridalto Lúcio Fernandes, que era diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Ridalto, que comandou a logística da saúde entre 2021 e 2022, foi alvo da Operação Lesa Pátria, com buscas e bloqueios de ativos por suspeita de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. No período dos contratos de Mouri para fornecer Alfa-Poetina, a família do atual presidente da Câmara dava um salto patrimonial. No mês seguinte à entrada de Luana na Paranoá Investimentos, a família comprou um terreno em Patos por 900 mil e uma fazenda de 287 hectares em Serraria, Paraíba, por 2 milhões e 700 mil reais. Tudo isso por meio da empresa Medeiros e Medeiros, registrada em nome de Luana e dos filhos do casal. A propriedade pertencia ao ex-senador Raimundo Lira, que doou 40 mil reais para a campanha de Hugo Mota em 2022. As transações comerciais de Mota chegaram também em Arthur Lira, que não tem parentesco com Raimundo. Em outubro de 2023, Hugo Mota comprou 88 cabeças de gado do então presidente da Câmara, articulador da própria sucessão. A informação foi revelada pela agência pública. 2 meses antes de vender gado para Mota, Arthur Lira expulsou um casal de camponeses de uma das fazendas que mantém em Quipapá, Pernambuco. Nós contamos essa história em 2023 em nosso site e neste canal. A família de camponeses vivia no local há décadas. A fazenda Engenho Proteção, de 181 hectares, nunca apareceu nas declarações de bens que o deputado apresentou à Justiça Eleitoral. Estamos falando aqui de notícias divulgadas pela imprensa independente, que precisa de seu apoio. Este observatório divulgou em 2023 um relatório de mais de 70 páginas sobre as propriedades da família de Arthur Lira, o fazendeiro. Você pode ajudar a manter nossa equipe de jornalistas e pesquisadores a partir de R$ 25,00 por mês e, com qualquer valor, a ampliar esta cobertura especial sobre parlamentares e lobistas. Vamos entender melhor como funciona o Congresso? A empresa Medeiros e Medeiros de Luana Mota e Filhos
também adquiriu em 2022 um terreno no Lago Sul, na capital federal, por R$ 2.200.000, onde a família ergueu uma residência luxuosa. O terreno pertencia a Marco Joaquim Alves, ex-advogado de Eduardo Cunha. E Thiago Claudino, por onde anda? Ele ainda coleciona participações em corretoras de seguros. Entre as empresas do ramo financeiro, chama a atenção uma parceria com outra farmacêutica com sede em Joinville. A OnPharma está registrada em nome do ex-deputado federal Júlio Semeghini, atual presidente do conselho da Telebrás, estatal comandada pelo Centrão, e de Rafael Bornhausen, filho do ex-governador de Santa Catarina Jorge Bornhausen, um dos caciques do PSD de Kassab. No plenário e nos corredores da Câmara, o jogo de toma lá da cá entre o Centrão e a extrema-direita vai bem além das votações e obstruções. Que o diga o ex-deputado fluminense Eduardo Cunha. Seu destino é conhecido. Ele foi condenado, preso, perdeu o mandato e foi tornado inelegível até 2027. Hoje ele tenta reverter sua situação no Supremo para se candidatar no ano que vem. Uma de suas filhas, Dani Cunha, é deputada federal pela União Brasil. Ela é responsável por um projeto de lei que altera a lei da ficha limpa, beneficiando diretamente o pai. O PL foi aprovado no Senado no mês passado. O presidente Lula vetou os dispositivos que beneficiam Cunha. O Congresso pode derrubar ou manter esses vetos. O que fará Hugo Mota, que hoje defende a blindagem dos parlamentares? E quanto à saúde, que projetos Hugo Mota apresentou, sendo ele um médico? Durante a pandemia, Hugo Mota apresentou o PL 1906 de 2020, que previa compensação financeira a profissionais de saúde da linha de frente. Como presidente da Câmara, ele acaba de apoiar a medida provisória do governo federal e cria o programa Agora Tem Especialistas. Esse programa visa ampliar o acesso do usuário do SUS ao serviço de saúde a partir da oferta de prestadores privados, que vão ter seus tributos federais reduzidos. Mota celebrou no dia 7 de outubro a aprovação da PEC 14 de 2021, que garante aposentadoria especial a agentes comunitários de saúde e de endemias. É o mesmo deputado que, no caso da reforma administrativa, defendeu o fim do piso da saúde, uma medida que reduziria os gastos obrigatórios da União no setor, e que atuou em pautas favoráveis a planos de saúde privados, enfraquecendo projetos que coibiam cancelamentos unilaterais de contratos. Nos bastidores, usa a retórica da eficiência fiscal. Quando contrariado, age de outra forma. Durante a crise do IOF, reagiu com pautas-bomba contra o governo, como a que destinou 30 bilhões de reais para dívidas do agronegócio. Um dos setores mais atuantes no lobby contra as mudanças no IOF foi exatamente o setor de seguros. Como deputado, ele recebeu em janeiro, pouco antes de assumir a presidência da Câmara, representantes de seguradoras, tendo sido sua esposa sócia até 2 meses antes de uma seguradora. Este é o primeiro vídeo de uma série chamada De Olho nos Lobbies, que vai de outubro de 2025 a outubro de 2026. Nas próximas semanas, continuaremos a falar dos interesses públicos e privados do presidente da Câmara. Depois falaremos de outros personagens, das movimentações empresariais aos corredores do Congresso. Assim, em fevereiro, Hugo Mota participou de uma reunião com o Ministério da Fazenda para regulamentar o chamado seguro-garantia para obras de infraestrutura, justamente a área de atuação da Qualiticor, a seguradora ligada a Luana Mota e Thiago Claudino. Isso não configura mais um conflito de interesses, deputado? De olho no Congresso, de olho nas eleições.